Então, bom dia. Antes de mais, quero pedir desculpa pelo atraso, que foi inteiramente justificado, que é inteiramente justificado por causa de questões técnicas. Mas vamos lá começar a semana então em alta. Dia, aliás, a Cor do Dinheiro, versão diária do dia 29 de junho do ano da graça de 2020, dia de São Pedro e Salveiro de São Paulo, os 2 dias. Portanto, este ano, como já percebeu, deixe-me acertar a câmara, Santos Populares foi um ar que se lhe viu. Vamos então ao programa de hoje e vamos rapidamente porque a agenda é muito extensa e já percebi que está tudo bem com... Isto hoje, às vezes não há dia que não se pode saltar da cama porque corre tudo mal, é parte técnica, é a câmara, é tudo. Bem, então vamos lá à agenda de hoje e ao período da ordem do dia. Em primeiro lugar, a providência cautelar contra a TAP. Eu não comentei isto na semana passada, porque normalmente os meus amigos lá de cima do Norte ficam muito chateados quando eu digo estas coisas. Como sabe, mas estava à espera da decisão do Tribunal Administrativo para poder comentar isto. Como sabe, a Associação Comercial do Porto resolveu interpor uma providência cautelar contra o Governo por causa da injeção de até 1,2 mil milhões de euros na TAP. Aquilo não tinha ponta para onde se pegasse, obviamente, não é? Porque é óbvio que uma providência cautelar um tribunal pode aceitar, mas depois o que interessa aqui são as questões de fundo. Bom, o que é que sucedeu? O Supremo Tribunal Administrativo veio dizer que afinal o Governo pode lá meter o dinheiro na mesma, desde que explique muito bem, ou seja, o caráter de urgência dessa injeção. Ora, isto, como qualquer pessoa percebe, não é difícil de justificar. Até porque é só olhar para as contas da TAP, para a situação em que a empresa está, e a empresa está em risco de não poder pagar salários, e, portanto, isto torna-se quase uma decisão inevitável. Onde é que eu quero chegar? Eu acho que a Associação Comercial do Porto e o seu presidente, Nuno Botelho, porque tenho imensa estima, não o conheço pessoalmente, ouço regularmente, às vezes na Renascença, acho que é uma pessoa muito sensata, mas depois, como muitas pessoas sensatas que eu conheço do Norte, forma-se aquele complexo regionalista. E acha-se que a decisão em relação ao retoma de voos da TAP tem a ver com critérios centralistas de Lisboa, aquilo que se diz muitas vezes lá em cima, que é o plano inclinado. Ora, isto não tem pés nem cabeça. Se a TAP fosse uma empresa pública e não se importasse perder dinheiro, eu percebia que se prejudicasse uma determinada região. Mas não é. Explique-me só uma coisa. Qual é a empresa? Vamos lá pensar em termos empresariais. Qual é a empresa que resolve discriminar um destino por questões comezinhas de regionalismo? Qual é a empresa? Quem é que gosta de perder dinheiro? A TAP é uma empresa privada. Quer dizer, tem 50% do Estado agora. Isto não faz sentido. Eu quero pedir aos meus amigos do Norte, sinceramente, e muito sensatos, deixem lá a retórica regionalista e pensem no big picture. A grande fotografia aqui é: não faz sentido meter 1,2 mil milhões de euros na TAP. Não faz sentido. Não é por critérios jornalistas, é porque é dinheiro do contribuinte que vai ser torrado. Capiche, Nuno Botelho. Isso é que interessa. Porque senão, têm-se estas vitórias de pirro. O Tribunal aceitou a providência cautelar. Logo a seguir, não, o Tribunal diz que o Governo pode lá meter o dinheiro. E andamos com estas guerrazinhas idiotas entre o Norte e o Sul, entre liberais e intervencionistas, e esquecemos que o mais importante é não torrar 1,2 mil milhões de euros do contribuinte. E quando o Nuno Botelho e a ACP fazem aquilo, estão a desviar as atenções da verdadeira questão. A verdadeira questão não é se é regionalismo, se não é regionalismo. Até porque é preciso depois justificar isto com critérios empresariais. E eu ainda não vi ninguém fazer isso. Portanto, deixem-se lá destas coisas. Pensem no mais importante. O mais importante é: não faz sentido torrar 1,2 mil milhões de euros de contribuinte. Bom, segundo ponto. A Justiça descobriu milhões de euros alegadamente nos cofres de Isabel dos Santos. Faz-me uma impressão isto, desgraçada, uma impressão desgraçada. A Justiça Portuguesa, eu tenho uma série de coisas para falar da Justiça Portuguesa, desde a semana passada. Uma delas foi, como um espectador me alertou aqui, você não comentou a absolvição do Miguel Macedo. Bom, já vai ver porque é que eu não comentei na semana passada e não vou comentar hoje.
Já vai ver. Esta semana vai perceber porquê. Mas eu hei de voltar ao assunto. Está prometido. Bom, a mim faz uma impressão tremenda que a justiça portuguesa se distraia quando não se deve distrair e depois acorde quando os holofotes estão sobre as pessoas. O mesmo é dizer. Então, há quantos anos é que os jornais, alguns comentadores, levantaram sempre dúvidas sobre a origem do dinheiro de Isabel dos Santos? Há quantos anos é que havia dúvidas sobre a apropriação de dinheiro da Sonangol e de outras coisas por parte de Isabel dos Santos? A Justiça nunca esteve alerta para isso? E agora que a senhora está na mó de baixo, é que se estão a lembrar de mandar fazer buscas a cofres no Porto, descobrir mansões de luxo no Algarve. Agora? Ainda não perceberam a mensagem que estão a passar para o resto da sociedade. Bom, como você sabe, a justiça está sob fogo. Mas eu acho que está justamente sob fogo. Porque se põe a jeito, percebe? Porque a sensação que fica é que a justiça anda arrastada por critérios mediáticos e outras coisas às vezes muito pouco claras. Este processo da Isabel dos Santos é um belíssimo exemplo disso. E como você vai ver, a coisa não vai ficar por aqui. Porque já estão outras questões na calha. Aguarde mais umas semanas. Ponto seguinte. Centeno, o novo banco e os pedidos de escusa. Eu vi uma entrevista no jornal Eco, hoje, do camarada, onde é que ele está? João Paulo Correia. Como sabe, João Paulo Correia é deputado do Partido Socialista. E o João Paulo Correia diz que o Dr. Mário Centeno não tem de pedir escusa por causa do novo banco. Eu vou-lhe explicar o que é que estamos aqui a falar. Centeno vai ser governador do Banco de Portugal. Quando o Banco de Portugal estiver a decidir alguma coisa sobre o novo banco, Centeno, que foi o pai das decisões sobre o novo banco desde 2016 até agora, deve interferir nessa discussão, deve votar nessas discussões, quando for o caso de votar, ou deve pedir desculpa. Eu não tenho a mais pequena dúvida. Por uma questão de transparência, por uma questão de honestidade e para limpar a imagem de Mário Centeno, é inevitável, é imperioso que ele se abstenha. Pois o senhor João Paulo Correia, que pelos vistos gosta muito de fazer fretes ao Governo e ao Partido Socialista, eu sei que ele é deputado do Partido Socialista, vem dizer que não tem de pedir escusa. Está tudo dito. Portugal é isto, já reparou? Portugal é aquele país onde, quando se está na oposição, grita-se, chora-se baba e ranho por independência e por seriedade. Mas depois, quando chega ao poder, faz estes fretes, que é para não dizer uma expressão um bocado pior. Percebe? É isto que nós estamos entregues. E, portanto, depois a classe política queixa-se que a opinião pública tem má opinião dos políticos. Pois tem, é por causa destas coisas e outras como ela. Ponto seguinte. Entrevista do Dr. Edmundo Martinho, presidente não há presidentes, é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, ao Jornal de Negócios, ao meu jornal. E, entre outras coisas, isto está aí ao contrário, obviamente, Edmundo Martinho diz várias coisas. Olha, que a ideia de que o pior já passou não é verdade. Eu acho que ele devia dizer aos amigos dele do Governo, a quem a Santa Casa às vezes faz uns fretes, eu acho que ele devia dizer isto à malta do Governo. Mas o mais importante não é isso. É que ele admite que este ano a Santa Casa pode ter prejuízos de 30 milhões de euros. Ouviu bem? 30 milhões de euros. Na Santa Casa? Ah, já sei. A malta vai começar a aparecer com a justificação que é o jogo caiu e o diabo quatro por causa da pandemia. Esperem aí. Se uma instituição depender tanto da receita de um setor, isso é saudável? O que é que o Dr. Edmundo Martinho anda a fazer na Santa Casa? Fretes? Para isso a gente põe lá um palhaço qualquer. Eu não preciso de um provedor de Santa Casa que me vem dizer que por causa do problema da pandemia e do jogo, a instituição pode ter prejuízo de 30 milhões de euros. A Santa Casa é uma instituição muitíssimo importante. Não pode ficar sujeita a este tipo de gestão. Bom, e ainda não terminei sobre o Dr. Edmundo Martinho, desculpe lá, deixe-me lá aqui abrir outra vez, e a Santa Casa. E porquê? Porque a uma certa altura o jornalista pergunta-lhe: então, mas os investimentos da Santa Casa no Monte Pio? E o Dr. Edmundo Martinho responde que não está arrependido. Espera aí.
o Dr. Hermundo Martinho não lê notícias? Não vê notícias? Só para avivar a memória dos mais distraídos, aqui há umas 2 semanas ficámos a saber que a Associação Mutualista Montepio transitou para perdas de 408 milhões de euros. Sabe porquê? Porque o auditor achou que o Banco Montepio não vale aquilo que vale. O Banco Montepio, onde o Dr. Edmundo Martinho e a Santa Casa meteram, já não me recordo quanto é que foi. Não vou dizer aqui, mas terei a oportunidade depois de escrever daqui a bocadinho. Ok? Onde meteram várias dezenas de milhões de euros. E, portanto, como o auditor tem dúvidas sobre a capacidade do Montepio Banco recuperar aqueles prejuízos, o que diz é, o banco não vale isto, vale menos. Isto quer dizer que o investimento da Santa Casa no Montepio também baixou. O Dr. Edmundo Martinho não está arrependido, é isso. É com gestores destes que a gente vive em Portugal. Percebe? Santa Casa, uma instituição, como o próprio nome diz, é uma Santa Casa. Percebe? Vamos lá então à agenda. A agenda é muito chata hoje. Porquê? Porque vou acusar a doutora Marta Temido, mais uma vez, de uma malfeitoria. Vocês já sabem qual é a minha opinião. Eu acho que a Marta Temido é uma incompetente do pior. Digo isto desde a semana em que ela foi nomeada, que abriu pela primeira vez a boca. A doutora Marta Temido não tem senso, percebe? Tem ideologia a mais onde lhe falta senso, bom senso. Então, vamos lá à história. Semana passada, a doutora Marta Temido, em entrevista daquelas briefings semanais, vem dizer, salvo ver na quinta-feira ou sexta, vem dizer assim: o Governo está com dificuldade em quebrar as cadeias de transmissão de Covid-19 aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Essas cadeias de transmissão, segundo a doutora Marta Temido, também conhecida por ser Ministra da Saúde, não sei até quando, estão-se a, entre aspas, manter relativamente persistentes. Atenção que eu disse atrás, dificuldade em quebrar cadeias de transmissão também está entre aspas. Bom, não sei se percebeu o que se quer dizer. Em primeiro lugar, a doutora Marta Temido está a reconhecer que o Governo é incompetente. Não sabe o que anda a fazer. Literalmente, não sabe o que anda a fazer. Porque já disse tanta coisa sobre isto e agora vem admitir que está com dificuldade em quebrar cadeias de transmissão. Bem, segunda questão. Recorda-se do que os jornais noticiaram, a começar pela Visão e outros jornais, e salvo erro o Sol no fim de semana, sobre a última reunião entre o Governo e os especialistas do Infarmed. Recorda-se disso, não é? Em que se ficou a saber que o Primeiro-Ministro tinha mandado calar a Sra. Ministra da Saúde e que o Sr. Ministro tinha ficado muito chateado e a dizer que não se reconhecia naqueles indicadores e a dizer que com aqueles indicadores não consegue tomar decisões, não é? Porque ele foi criticadíssimo pelos epidemiologistas, pelos especialistas e por outras pessoas naquela reunião. E depois soubemos que o Primeiro-Ministro intempestivamente abandonou a reunião, deixou o Presidente da República ali sozinho a falar para o boneco, percebe? E teve que fechar a reunião. Ora bem, já sabíamos que o Governo não sabe o que anda a fazer. Aqueles que estão muito chateados comigo, que eu ando a criticar o Governo desde março, têm aqui a resposta. O Governo não sabe o que anda a fazer. Anda à nora. Bom, qual é o problema disto? É que quando a Ministra da Saúde diz isto em público, está a passar para os cidadãos nacionais, mas não só. Está a passar para fora do país a mensagem de que o Governo está às aranhas e não consegue controlar as cadeias de transmissão, porque e mais, diz que elas até se estão a revelar persistentes. Como dizem os jornais hoje de manhã, Lisboa já tem mais casos do que a Grécia toda. Que eu saiba, a população dos 2 países é igual. Está a ver a gravidade disto? Do ponto de vista de imagem? Pois é a Ministra da Saúde que vem dizer que nós estamos à nora. Imagine aqueles países que estão neste momento a abrir corredores aéreos para certos países, nomeadamente onde se faz mais turismo de praia, como é Portugal, o que é que vão ficar a pensar disto? Eu vou explicar às pessoas que não sabem o que é que quer dizer corredores aéreos. Um corredor aéreo, imagine, de Lisboa e Londres, quer dizer que os ingleses podem vir para Lisboa e sair sem, quando chegarem lá, terem de fazer quarentena. É para isto que serve um corredor aéreo. É uma espécie de livre trânsito. Ora, o que nós sabemos neste momento é que o Reino Unido,
abriu corredores aéreos, aliás, vai abrir, agora no princípio de julho, a partir do dia 6, veja só a lista. Espanha, França, Grécia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Noruega e Turquia. Não viu aqui o nome de Portugal, pois não. Também não viu o nome da Suécia. Isso é o que menos interessa. Estou a falar de Portugal. Não está lá Portugal. O que significa que alguém queira viajar a Portugal, depois de quando voltar tem que fazer quarentena. A menos que, como ontem, parvamente alguém admitiu, alguém aterra ali em Sevilha, em Madrid, vem de cá para Lisboa. Estou mesmo a ver. Pá. Um gajo que quer fazer férias, vai andar com malas para a frente e para trás, sair, vir ao renta-car, buscar um carro, vir para Lisboa, vir para o Algarve, depois voltar para trás. Isto é uma estupidez. Há de haver um maluco que faz isto. Um tipo qualquer com pancada pelo Algarve que faz isto. A generalidade das pessoas não vai fazer esta brincadeira. Imagine, ponha-se no lugar do Ministro das Finanças inglês. Quando for abrir o corredor aéreo, diz assim, espera aí, Portugal? Então aquela Ministra disse publicamente que eles não sabem o que vão fazer para quebrar as cadeias de transmissão. E que essas cadeias de transmissão estão a ser resistentes. Nós vamos abrir corredores aéreos para Portugal. Isto é de uma insensatez gritante, percebe? Isto é de uma estupidez brutal. A senhora que passou os últimos meses a dizer que estava tudo controladíssimo, não sei das quantas, que agora percebe que está tudo uma vergonha de uma desgraça, uma descoordenação total. Veja a manchete do Correio da Manhã de hoje, que é verdadeira. Que não há coordenação entre hospitais da região de Lisboa. Ora bem, e pior do que isso, o Governo, como você sabe, nomeou coordenadores dentro do Governo para as várias áreas do país. Quem é o coordenador de Lisboa? Duarte Cordeiro. Um dos preferidos do Sr. Primeiro-Ministro, trabalhava na Câmara de Lisboa. Sim, aquele que gritava baba e reino quando se suspendeu a linha circular do metro de Lisboa. Incompetência total. A Ministra da Saúde enterrou o turismo, percebe? Porque depois daquela declaração é muito difícil quem lá está fora acreditar em Portugal. Vamos lá ao exemplo de Inglaterra. Você sabe quantos turistas é que vêm para Portugal todos os anos? Só para o Algarve são mais de 2 milhões. Sabe qual é o segundo principal originário de turistas para a Madeira? É a Inglaterra. Está a perceber a gravidade daquilo que disse a Ministra da Saúde? Bom, vamos lá para o ponto seguinte. Então, os stakeholders do setor de turismo, que estão sempre a pedinchar tudo e mais alguma coisa, não dizem nada a isto? Estão calados depois de uma botada desta da Sra. Ministra da Saúde? Bom, a malta do turismo está sempre a pedir que acompanhe ali, não sei quantos do IVA, mais os hotéis e o Diabo 4. Então, mas é aqui que devem pôr a sua atenção. Ao pessoal do turismo, a vossa Ministra da Saúde enterrou o vosso setor. Pá, peguem nas armas, entre aspas, e pá, ponham-se na rua, vão ter com o Primeiro-Ministro e exijam a demissão daquela incompetente. Porque ela é incompetente. Ela, nesse caso, sabe gerir a saúde e, pelos vistos, mete a foice em seara alheia. E lixou, desculpa-me a expressão, o turismo em Portugal. Pá, quanto é que isto vale? 13% do emprego? 20% do PIB? Eu sei que as estatísticas variam. Mas é pesadíssimo. O turismo tem um peso gritante na economia portuguesa. Esta senhora, mais uma demonstração de incompetência, acaba de enterrar num setor chamado turismo. Se de hoje para amanhã houver outros países que nos ponham fora dos corredores aéreos, meus amigos, vão-se queixar destas coisas. Não é de mais nada. Eu quero recordar às pessoas que a Itália foi o principal país afetado pela Covid-19. Espanha foi o segundo. Estes 2 países estão dentro dos corredores aéreos. Está a ver a mentira que lhe contaram sobre o sucesso português e o raio que o esparta. O sucesso português o tanas, percebe? E isto é um descontrolo. Isto é uma descoordenação dentro do governo. Percebe? Que propiciou esta brincadeira. Isto é o resultado dos 1º de Maio, percebe? Dos 25 de Abril, das celebrações, percebe? É o resultado dos festivais, é o resultado de estarmos a dizer que pode haver festa do Avante, percebe? É o resultado disto. É a falta de coordenação dentro desta gente. Não é Portugal, não é exemplo, não é sucesso caso nenhum. E tanto não é que depois acontecem coisas destas. Portanto, quem de fora olha para Portugal diz assim, caramba, vocês, a própria Autoridade da Saúde diz que não consegue resolver o problema. Querem que a gente vos abra um corredor aéreo para quê? Para infectar a malta aqui? Está a ver? O drama é isto, é incompetência pura. E é esta incompetência que está à beira dos 45% de intenções de voto. Percebe o problema? Bom, já vamos com um tempo completamente pulverizado.
Hum, então, vamos só ficar pelo ponto seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa, nosso querido Presidente da República, diz que não se deve esperar que atenção aspas, hein, Presidente crie uma crise política. Nossa Senhora. O legislador da Constituição de 76 deu poderes ao Presidente da República e criou um sistema semipresidencialista para que nós não caíssemos nos problemas da Primeira República, que era parlamentarismo, depois que entrava em crise não gerava soluções. Então é este senhor, que é suposto ser um fiel da balança, que está a dizer que não se espera que o Presidente crie uma crise política. Desculpe lá, Sr. Presidente da República, ouviu o disparate da doutora Marta Temido? Ouviu os disparates do Sr. Primeiro-Ministro na reunião do Infarmed? O senhor é o quê? É criado do Sr. Primeiro-Ministro? O senhor é lacaio do Sr. Primeiro-Ministro? Não acha que isto que é motivos suficientes para criticar o governo em público? Não acha? A gente elege um Presidente da República para quê? Bom, moral da história, vou terminar a perguntar isto. Estão surpreendidos que é que eu ando a dizer há meses que já não voto neste Presidente da República nas próximas eleições? Está aqui a razão. Isto é das coisas mais abjetas que eu já vi um Presidente da República dizer. Percebe? Isto é a demissão das funções do Sr. Presidente da República. E com isto vou ficar por aqui, não consegui tocar nos outros pontos, peço imensa desculpa, mas hei de procurar passar por eles nas próximas edições. Prometo que hei de falar sobre a justiça do Dr. Miguel Macedo. Aguarde que vai perceber porquê. Bom, para as 6.400 pessoas que estão a ver, eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a quem também vai ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.